Bom, vamos lá. Aqui eu vou mostrar como eu estou fazendo a validação dos campos aqui do formulário, que no caso aqui eu fiz no formulário aqui de login, nesse campo de e-mail e senha. Bom, a forma que eu fiz isso daqui aqui no React, nesse formulário, eu estou usando duas bibliotecas. Uma biblioteca de formulário chamada React Hook Form, que é uma biblioteca basicamente que facilita a nossa vida para trabalhar com formulários dentro do React. Porque, não sei como o Gerson tinha mostrado, é um pouco chato de trabalhar com formulário em si. E essa biblioteca facilita a nossa vida com isso, principalmente aqui no React. E a outra biblioteca que em si faz a validação é essa IUP. Essa React Hook Form facilita para implementar essas validações. Também tem uma questão de performance, porque no estado de cada campo, que nem o professor tinha mostrado, tem que ser atualizado o estado que está guardando esse valor. E muitas vezes acaba tendo que renderizar o componente novamente quando é alterado esse estado. Então essa biblioteca evita essas renderizações desnecessárias. Isso é só um detalhe, uma curiosidade sobre a biblioteca. Mas em si, o que a gente importa do React Hook Form? Essa variável aqui chamada useForm, e ela, a gente usa ela aqui embaixo. A gente desestrutura, a gente usa aqui o useForm, e a gente desestrutura esses valores vindo aqui do useForm, aqui com essas chaves, que é o register, que a gente vai precisar para estar registrando os valores de cada campo. Ele é essa função que vai ser responsável por estar sempre guardando as atualizações do campo. Essa função aqui chamada handleSubmit, que é o que vai acionar a ação quando a gente clicar lá no Submit, no botão. E essa form state aqui, que a gente vai pegar os erros que haverem no formulário. E aqui, dentro do useForm, eu estou usando essa tipagem aqui chamada input props, que basicamente nessa input props é uma interface que guarda os valores que vão ser esperados pelo formulário, que é basicamente o e-mail e a senha, que são do tipo string, e os dois são do tipo string. Bom, vamos lá. Então, o formulário vai... aqui a gente está indicando que o useForm vai ter esses valores, sabe? E aqui dentro dessas chaves aqui são algumas configurações a mais que a gente vai passar para o useForm. Perdão. Obrigado. Ai. Bom, o que a gente tem nesse objeto? Esse mode aqui, que vai ser o modo que o formulário vai estar escutando as alterações de cada campo. Esse é um blur, quer dizer que toda vez quando a gente sair daquele campo, vai registrar a troca do estado do campo em si. Não sei se eu consegui ser muito claro, mas toda vez quando a gente terminar ou sair daquele campo, vai estar registrando o valor. Esse resolver aqui, que é basicamente o que vai estar adicionando as validações a esse formulário. A gente usa esse UpResolver, que é uma função que aqui que eu estou importando dessa biblioteca adicional que eu instalei aqui, que é o @hookform/resolvers/up, toda essa paradinha aqui, que adiciona melhor a integração da biblioteca React Hook Form com a IUP, que eu comentei aqui em cima. E aqui, ó, a gente passa IUP resolver, e como parâmetro a gente está passando essa variável aqui chamada schema. O que tem aqui no schema? A gente está utilizando o IUP aqui que a gente importou tudo do IUP e apelidou aqui com o nome IUP. E aqui, no IUP, a gente tem
essa função de object que vai guardar todas, que a gente vai declarar as validações dos campos em si. Que nesse objeto aqui, ó, eu coloquei o e-mail, aí, yup, e aí a gente vai colocando as nossas validações aqui, olha. yup.string, a gente está indicando que esse campo aqui tem que ser do tipo string. Então, se colocar algum valor numérico no campo, vai reclamar, vai dar erro. Falando, esse campo não aceita isso. E esse ponto required está basicamente dizendo que esse campo é obrigatório. E aqui dentro do required, a gente coloca a mensagem que a gente quer exibir. Que no caso aqui, e-mail obrigatório. E aqui é a mesma coisa no password. yup.string.required. Aqui, ó. Por exemplo, sei lá, eu vou mostrar outros tipos de validação que a gente poderia aqui, ó. Tem 1 milhão de tipos de validações que a gente poderia adicionar aqui. Aqui, a gente poderia colocar que esse campo aceita apenas o tipo numérico. Se ele aceita um array de valores, se vai aceitar o tipo data. Deixa eu ver o que mais. Base Schema, Boolean Schema, tem 1 milhão aqui se vocês verem cada um desses métodos. Mas basicamente é isso que vai estar adicionando essas validações para a gente. Aí a gente coloca aqui no final ponto .required que todo esse objeto de valores é obrigatório também. Aí, como eu disse, a gente passa esse esquema que a gente criou dentro desse yup resolver. E aqui, na parte do formulário em si, deixa eu achar aqui, a gente coloca, né, tudo em volta de um formulário, que nem no HTML em si. E no onSubmit desse formulário, a gente vai estar colocando esse handle submit, que é o que a gente desestruturou aqui do useForm, que a gente precisa usar. E dentro dele, a gente passa como parâmetro a função em si que a gente quer que execute, que é esse onSubmit, que está aqui em cima, que eu declarei, que é uma função que basicamente vai pegar os dados do formulário, aqui eu coloquei como parâmetro data, aqui, que inclusive está pegando a mesma tipagem aqui daquela interface input props, que espera esses valores. E aqui eu só estou fazendo para dar um console nesses valores quando a gente clicar lá no submit, que depois vocês vão ver isso. Além disso, em cada input que a gente criou aqui, aqui a gente está usando aquele input que a gente criou, o componente, que a gente se baseou com o chakra e tudo mais. E o que a gente vai adicionar mais aqui? Vocês podem ver que aqui na parte final, a gente abre chaves e coloca esse ponto register e-mail. Esse register aqui, mais uma vez, que a gente desestruturou aqui em cima. Como eu disse, é isso que vai estar registrando os valores do campo. Esse ponto register, e aqui a gente passa como parâmetro o nome do campo que a gente quer. Aqui, ó. Se a gente dá um Ctrl espaço para mostrar a nossa sugestão, aqui, ó, só está esperando e-mail e password. A gente indica que quer esse campo. E aqui é a mesma coisa no password. Cada alteração que a gente for fazendo, essa função vai estar registrando para a gente e tudo mais. Deixa eu ver o que mais. Espera aí. Spam. E aqui, né, no nosso button aqui, já está com type submit e tudo mais. E agora eu vou mostrar para vocês como está funcionando isso. Deixa eu dar um reload na página. Deixa eu tirar esse e-mail. Olha, tanto é que você vê que já tinha um e-mail aqui já no campo, porque eu já tinha salvo, mas quando eu tirei o e-mail aqui, ó, já mostrou na hora, e-mail obrigatório. Tanto é que se a gente digitar aqui novamente, lucas@gmail.com, e a gente sair do campo, já tira essa validação aqui. Essa validação aqui com a mensagenzinha foi algo que eu adicionei lá no componente nosso do input. Por isso que vocês não estão vendo nenhuma mensagem aqui. Mais ou menos aqui, olha. Um detalhe que eu acabei esquecendo.
como eu fiz isso para mostrar no nosso componente a mensagem de erro, eu adicionei uma tipagem no nosso componente chamado error, que ele vai esperar uma mensagem do tipo string, uma mensagem de texto. Que aí a gente passa a propriedade aqui, olha, esse errors, que vem aqui da desestruturação, a gente coloca errors, ponto, o campo que a gente quer, e aqui também, novamente, vai aparecer pra gente aqui, como tá tudo tipado, e-mail, e-mail e ponto message, que essa é a mensagem do erro em si que retorna pra gente. É isso que vai fazer aparecer essa mensagem aqui que a gente colocou aqui. E agora, .com, se eu apagar mais uma vez aqui todas as senhas aqui, senha obrigatória. Vamos tirar aqui, fazer o submit, sem a senha. Se vocês verem aqui, eu tinha colocado para dar um console. Não vai, porque ainda está com erro. Vou colocar aqui agora corretamente. Coloco lugar e vou lá. Aconteceu aquela ação daquele onSubmit, que está mostrando nossos valores aqui. Bom, eu acho que é basicamente assim que eu fiz as validações, integrando essa biblioteca de formulário, que é a React Hook Form, aqui, essa biblioteca, e a do Yup, que a gente faz toda essa parada da validação em si. E acho que é basicamente isso. E corta.